Eu tava falando aqui, Yuri, que pra mim o erro Boa noite, você vai falar. O erro de Mitra pra mim é quando ele crava, quando ele dá certeza. Porque no vídeo dele ele crava, ele diz assim: é o novo goleiro do Bahia. Eu falei pra galera que é o seguinte: falei, ó, Bahia tem interesse, a gente não sabe qual é o interesse do goleiro, se é permanecer no Galo, se é sair do Galo. Tem contrato com o Galo até o final do ano que vem. Então muita coisa vai rolar aí, mas é um goleiro que se encaixa no perfil do que o Grupo City busca. Facilidade em bater com os pés. Ele parou há um tempo, mas eu acho que no Ceará, não lembro se no São Paulo, mas eu acho que no Ceará ele cobrava falta, cobrava pênalti, depois deu uma parada também de fazer isso na carreira. Eu acho que é um goleiro que se encaixa no perfil do grupo. Eu citei quatro aqui na live até, citei Volpe, Everson, o Felipe Alves e o Janzinho, que seria aquele perfil de goleiros que sabem jogar com os pés e tal, além de fazer um bom trabalho embaixo das traves, né? Felipe Alves aqui, a galera ainda lembra dele parado com a bola no pé até hoje, daquela final do Nordeste, da semifinal, né, na verdade. E o restante aí não tem o que falar muito, não. A primeira coisa para falar aqui, Marinho, é que o Bahia vai buscar goleiro para 2025. E isso eu completei logo no segundo tweet. Se não for o Everson, se não for o Hugo lá do Corinthians, eu ia falar Hugo Moro, mas não é Hugo Moro, não, né? O Hugo do Corinthians. Se não for nenhum desses dois, vai vir algum goleiro. O Bahia vai buscar alguma coisa para 2025. Não só, e aí não entenda porque a fase do Marcos Felipe, essas falhas recentes, o Bahia já tinha interesse e pretendia agir no mercado de goleiros, até porque não se sabe como vai ficar essa situação do Bahia na meta, né? O Danilo há uma possibilidade de se aposentar ao final da temporada, algo ainda não definido, mas há uma possibilidade de aposentadoria do Danilo ao fim da temporada. A situação do Adriel, eu vou falar na sequência até para não embolar, pode ter uma reviravolta, apesar de indicar ainda uma saída. A situação do Adriel não está definitiva, o Marcos Felipe tá ali, e aí já é palpite, eu acho que continua para a próxima temporada, mas precisa de um goleiro para brigar pela titularidade, precisa de um goleiro para chegar, para brigar por essa posição e, enfim, dar um novo up para essa posição para o Bahia, tornar uma disputa em outro nível, em outro patamar. E aí, já de novo, opinião, eu acho que o Everson faria isso. Concordo com você, acho que é o perfil que busca, além de jogar com os pés, Marinho, é um cara experiente, o Everson, com decisões, títulos, é um cara que joga com os pés, experiente, um cara já vencedor na carreira com alguns títulos, então encaixa no perfil. Outro ponto que me chamou muita atenção, e a primeira vez que saiu essa notícia, e eu acho assim, pô, pode ser que aconteça. Porque o contrato do Everson acaba em 2025, final de 2025. E depois o Tanaka completou que o Atlético vai buscá-lo para uma renovação, tem interesse na renovação. Acho que Vitor, que é diretor de futebol do Atlético, também falou que tem interesse na renovação. Contudo, é a última oportunidade do Galo fazer dinheiro com o Everson, caso não haja uma renovação. Se não vende agora para o Bahia ou qualquer outra equipe, no meio do ano que vem, ele sai de forma gratuita, pode sair de forma gratuita, assinar um pré-contrato, desculpa, e no final da temporada deixar a equipe do Atlético Mineiro. Então, caso não haja uma renovação, é a última oportunidade que o Galo teria de faturar alguma coisa com o Everson, e também a idade, 35 anos, 34, 35 anos, agora eu não lembro se é 34 ou 35, goleiro já experiente, mas que tem total confiança da diretoria, de boa parte da torcida e tudo mais. Então, é sim um alvo para o Bahia para a próxima temporada. Eu cheguei no final da fala do Marinho. Eu acho que não vou dizer erro, porque talvez o Mitra possa ter alguma informação que eu não tenha, uma informação a mais, ou a fonte dele tenha cravado, e enfim, é do jogo, é do mercado, cada um crava as informações que tem. Soube que ainda não estaria fechado, papel ali, os dois, vai ser o goleiro do Bahia em 2025, mas consegui confirmar que há sim um interesse do Bahia para que Everson seja o goleiro do Bahia. Chegou a conversar com o atleta, pelo que eu soube, já conversou e não seria um problema essa situação entre jogador e atleta. O Bahia ofereceria um salário alto que ganha no Atlético, o Bahia iria cobrir sim esse salário que ele ganha no Atlético, mas aí
tem essa renovação que a gente tem que ficar atento no que vai acontecer, se ele vai aceitar as condições do Atlético e renovar, se vai querer ficar por BH, se vai partir para um novo desafio, mas, de fato, existe o interesse do Bahia, sim, no Everson para ser o goleiro em 2025 do Sport Clube Bahia. Não vai, se vai acontecer ou não vai, aí são outros 500 a eu desmembrar. E o mais importante, eu acho, que é dizer para vocês que o Bahia vai buscar um goleiro para 2025. Vai vir uma outra peça para brigar por essa titularidade. E, enfim, e a ideia é que seria ser o goleiro da Libertadores, né? Mas aí depende do Bahia conseguir os outros objetivos. E aí, já falando de goleiro, que eu trouxe logo duas em uma, era a situação do Adriel, né? Enquanto o Marinho daqui a pouco volta, ele foi resolver ali. A situação do Adriel. Eu falei, acho que tem um mês e meio, sobre o Adriel tá de saída do Bahia. Ainda é a tendência que o Adriel esteja de saída do Bahia. O nome do Santos surgiu, acho que pelo Lance, algum outro portal do futebol brasileiro, trazendo o interesse do Santos. Eu acho que o Lance chegou a cravar Adriel no Santos para a próxima temporada. E, de fato, o Santos é uma dessas equipes interessadas, e eu acabei descobrindo que existe uma outra equipe do Rio de Janeiro interessada no Adriel também para a próxima temporada, que seja o goleiro para a próxima temporada, seja o goleiro, entenda-se como parte do grupo, mas que faça parte das opções de goleiro para 2025, seja no Santos, seja nessa equipe carioca, claro, disputa na primeira divisão, porque tem 4, aí é só ir nos clubes que dá para achar direitinho qual é esse clube. E pode ser que haja uma reviravolta nesse caso, Adriel. Pode ser, apesar da tendência ainda ser de saída, porque foi pedido pelo Bahia que o empresário e o goleiro ali esperem um pouquinho o final da temporada, que não tome nenhuma decisão agora. Lembrando que Adriel tem contrato com o Bahia até o final de 2024 e com o Grêmio até o final de 2025, para que nenhuma decisão seja tomada neste momento. Porque, repito, Danilo pode aposentar, não sei se vão em busca de 2 goleiros, mas para resolver essa situação no fim do campeonato com o Adriel, então pode ter uma reviravolta, apesar de indicar ainda uma saída e ter proposta de outras equipes. Então vamos seguir aguardando, vamos ir até o final do campeonato. O Adriel, naquele momento, ele chegou a não ser relacionado para a partida, tirou todas as fotos do Bahia, não sei qual foi que deu. Foi não é o Jampa, não? Qual é o nome do outro goleiro, Marinho? Esqueci o nome dele. Gabriel. O Gabriel, que foi relacionado para aquela partida, não vou lembrar qual, mas foi o Gabriel, o Danilo e o Marcos Felipe. Não foi contra o Grêmio, não, que não era por questão de contrato, e acabou sendo os 3 relacionados para uma partida na Fonte Nova. E aí já existia uma certeza que ele sairia, mas a gente pode ter uma reviravolta e uma mudança, e pode ser que as coisas mudem nesse meio do caminho, apesar de indicar uma saída. É isso que a gente tem por enquanto. Já começou a janela de transferências. Aí, agonia, o Bahia tá assim monitorando o mercado. Eu falei, quando eu disse que o Ceni ficava, falando, pô, o Ceni fica para 2025, independente do que aconteça, logo após a derrota para o São Paulo. E falei também desse planejamento. O planejamento do Bahia já começou, não é um planejamento de precisa. Não, é um planejamento um pouquinho mais adiantado, alguns nomes já definidos. Ainda não sei, mas soube que tem nomes já definidos e que o Bahia vai atuar nesse mercado aí para fechar rapidamente as peças que lhe tem interesse, mas que já tem nomes definidos, e o que o do Everson seria um desses para a posição de goleiros, o primeiro descoberto aí e virar público. Mas é isso, falei aí acho que por quase 10 minutos seguidos aí. Alguém perguntou aí a respeito de Jean. Marinho, você que é próximo e tal. Eu posso dizer o seguinte, contato zero. O Bahia não procurou, o Jean não foi procurado pelo clube, falando assim de forma direta, nem ele, nem o empresário. Ele segue jogando no Cerro, tem contrato com o Cerro até o final de 25 também, assim como o Everson, né? Mas para quem falou assim, pode ser e tal, eu já disse para vocês, monitora antes do Grupo City entrar. O Grupo City já monitorava Jean, né? Pelo menos isso foi que, quando eu perguntei, foi o que me disseram. Antes do Grupo City entrar, já monitorava Jean pro grupo, a princípio, né? Mas não tem nada não. O Léo Pereira tá dizendo aqui, ó. Me arrisco a dizer, Marinho, antes desse superchat, me arrisco a dizer que Jean, pelo menos para a próxima temporada, janeiro da próxima temporada, é algo que não deve existir, não deve nem ter sido cogitado. Não deve nem ter sido cogitado para esse momento, por situações, contrato de Jean, o momento de tirar, enfim. Não é Jean o alvo dessa vez, não, apesar de ter sido em vários momentos de interesse do Bahia, o goleiro Jean. Isso é um detalhe, ele não veio no ano passado porque quando
o nome do Jean surge, né? Ele estava ainda ali no Cerro e tal, e o que me disseram foi, o Marcos Felipe veio de graça. Depois que o Bahia compra o Marcos Felipe veio de graça. Entendíamos que nessa primeira formação não era momento de gastar dinheiro com goleiro, né? Então, por isso que lá atrás não procuraram o Jean. Vamos que vamos. Procuraram duas vezes, né, Mário? A outra foi em dezembro do ano passado agora, né? Em junho, quando o Adriel veio, o primeiro foco era Jean. E eu acho que antes do Marcos Felipe também chegou a ter uma consulta com o Jean. Então, assim, em 2 momentos, né? Antes da chegada do Marcos Felipe, mas o Marcos Felipe, como você falou, acabou vindo de graça. E antes de vir o Adriel, também teve uma nova tentativa no Jean, uma nova consulta para ver se tinha como dar negócio. E acabou não vindo também o Jean. Então, em 2 momentos já, é um goleiro que acho muito interessante, que monitoro, mas que não deve ser para 2025. Marinho Júnior.